Às vezes você vai ser solicitado, solicitada para algumas coisas que não fazem sentido. E às vezes essa solicitação vai vir através de alguém da qual detém a autoridade de te pedir. Pode ser seu chefe, pode ser seu funcionário, porque você precisa atender as necessidades do seu funcionário, do seu colaborador dentro do seu negócio. Pode ser do seu líder espiritual, de algum familiar seu. Vão exigir de você, pedir de você alguma coisa que vai precisar ser feita. Ou então, às vezes, de fato, a pessoa tem a autoridade de pedir e você será punido por não fazer. Mas comece a olhar para essas coisas desde que não esteja te ferindo. Comece a olhar para essas coisas como um chamado. E esses chamados vão parecer às vezes interrupção. Só que ao atender esse chamado, se você olhar para ele de forma estratégica, você pode mudar a sua história ao atender esse chamado. Você pode mudar a história de um ambiente, de pessoas ao seu redor, ao atender o que antes era uma ordem, mas que você transformou em chamado, fez com excelência, se entregou e todo o contexto muda e você passa a ter até um testemunho, uma história de vitória. E aí, pessoal, preparados para mais um Café Esperança? Se inscreva se você não é inscrito nesse canal que existe para renovar, reativar e restaurar a esperança no seu coração. Hoje nós leremos Marcos, o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 15, no versículo 21, que assim diz a palavra de Deus. E constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Ou seja, esse momento aqui era da crucificação. Estava acontecendo todo aquele movimento de Jesus à crucificação. E Simão Cireneu estava voltando do campo e os soldados romanos falaram com ele. Guardas romanos, não sei se era soldado, se era capitão, mas guardas romanos falaram com ele, carrega a cruz. Nossa, não sei o que passou na cabeça de Simão. Não, tô voltando às minhas tarefas aqui e já vem esses caras me pedindo para poder carregar a cruz. Talvez ele não estava entendendo nada que estava acontecendo ali, estava nem sabendo de negócio de crucificação, talvez estava sabendo de nada, não estava por dentro de nada. Mas tinha que atender, ele foi, atendeu e carregou. E se ele tivesse resistido, provavelmente estaria escrito na palavra. Talvez ele teria sido punido, não sei. Vai que alguém antes dele foi solicitado e foi punido e não foi registrado na palavra a história. Mas ele atendeu. E a palavra de Deus, ela deixa um detalhe aqui. Pai de Alexandre de Rufo. O que esse homem fez nesse momento ao carregar a cruz, que ficou registrado até o nome dos filhos? Porque ao atender essa ordem que virou chamado, algo ele recebeu. No mínimo aqui um reconhecimento eterno, porque a palavra de Deus é eterna e ele ficou registrado aqui na Bíblia, a palavra de Deus. E até os filhos, ou seja, isso é uma bênção. E ao atender isso, até os filhos deles foram impactados, porque até o nome deles foi registrado aqui na Bíblia. Hoje tem pessoas que pagam para ter o nome em revistas, para ter um nome conhecido nas redes sociais. Se fosse hoje, se as pessoas soubessem da relevância que a Bíblia teria futuramente, quantas pessoas pagariam para ter o nome delas citado na Bíblia? E esse homem, por atender esse pedido, ou talvez ordem, mas se olharmos com olhar estratégico, podemos chamar de chamado, ele teve o nome dele registrado na história dos filhos também. Ele atendeu. Às vezes pode ter parecido um caos, pode ter parecido uma interrupção. Mas essa interrupção levou ele a ter o nome registrado para sempre. Às vezes vai surgir coisas na sua vida que vai parecer interrupção. Mas olha o cenário. Observa se não é algo grandioso. Às vezes é um movimento grandioso, mas você está julgando como pequeno. Você foi solicitado para fazer algo nesse movimento e você escolhe não fazer porque não vê tanto sentido e pronto. Nada vai ser citado sobre o seu nome. Mas às vezes, se você atender
Observar o movimento e falar, gente, eu vou atender isso. Eu vou fazer até com excelência. Todo o seu contexto pode mudar. Ter o nome aqui, o nome dos filhos aqui, com certeza mudou tudo. Até porque estamos falando neles até hoje. Que tal você atender a chamados, você atender a direcionamentos, a pedidos e ter história até da sua geração, até a quem vem pós você mudada por causa da sua ação, por causa do seu atendimento, por causa da sua atitude. Que Deus te abençoe. Esse foi mais um Café e Esperança.